Oi, gente, tudo bem? Eu sou Maílson do perfil Notas de um Observador e esse é o último vídeo do curso Introdução aos Estudos de Antônio Cândido. Bom, antes que a gente comece o conteúdo do último vídeo aqui do curso, eu queria deixar duas informações. A primeira delas é que o link para a emissão do certificado, para quem tiver interesse, vai estar aqui no box de informação, tá? Lembrando que a emissão do certificado está vinculado diretamente à contribuição do valor de R$ 25, que a gente pensou como uma forma de viabilização desse tipo de conteúdo aqui para o canal. Além disso, a gente tem planos para que a gente proponha outros cursos e traga outros tipos de conteúdo nessa vertente aqui para o canal. E aí eu queria convidar vocês a deixarem as sugestões de vocês de conteúdo que vocês querem ver aqui, de outros cursos que vocês têm interesse. Lembrando que sempre que você curte, comenta, compartilha o conteúdo aqui do Sem Linguagem, você ajuda a gente de alguma forma. Tá? Então, o campo de comentários está aberto, o espaço para compartilhar, para dividir a experiência de vocês, dizer o que vocês acharam do curso, também está aqui embaixo, tá bom? Vamos lá? Bom, nos 4 vídeos que antecederam esse de hoje, a gente falou um pouquinho sobre a produção escrita de Antônio Cândido e de como que essas produções contribuíram para o pensamento, né, da questão social e literária do Brasil, né, da formação do pensamento sociológico e literário no Brasil. No vídeo de hoje, eu tive uma ideia um pouco diferente. Eu tento trazer para vocês aqui como que a gente pode utilizar essas pesquisas, esses trabalhos, esses estudos do Antônio Cândido como fonte e metodologia de pesquisa. Por que que eu pensei nisso? Porque sempre que a gente vê algum teórico com uma quantidade muito grande de conteúdo, a gente se pergunta, e pelo menos eu faço isso, e as pessoas que eu conheço mais próximas também fazem isso, de por onde começar, né? Como que eu vou poder usar o trabalho dele para a minha pesquisa? Como que eu vou conseguir linkar o que eu pesquiso, o que eu estudo, com os estudos do Antônio Cândido? E para começar essa discussão de hoje, eu trago um texto dele chamado 10 livros para entender o Brasil. Embora ele não fale só de 10 livros, ele traga muitos outros títulos, mais precisamente 18. Foi um texto que ele publicou nos anos 2000 na revista Teoria e Debate, onde ele propõe, ele é convidado a construir uma lista de livros que são relevantes, importantes para entender a construção do Brasil, né? Para se entender o Brasil enquanto grupo e conjunto de identidades. E aí ele começa a questionar a formação dessa lista, e aí é onde a gente começa a pensar nos critérios metodológicos de Antônio Cândido, que é quando ele diz que para que se faça a seleção desses livros, duas coisas precisam ser pensadas de imediato. Se a escolha dos títulos, e aí a gente pode pensar isso relacionado à pesquisa, vai tá linkado com o que é entendido como consenso, porque, tipo, os 10 livros para entender o Brasil são os livros pensados pela grande maioria das pessoas, ou o gosto individual dele, enquanto crítico, enquanto estudioso, deve ser levado em consideração. E aí, enquanto ele está trazendo esse argumento de como que ele montou essa lista, ele vai nos dizer que, apesar do consenso ser importante, né, que aí é onde entra aquele conceito de clássico, de cânone, o gosto individual acaba influenciando. Até porque, quando se pensa no gosto individual, né, em como que uma leitura pode ser importante para se entender um tema, a nossa leitura, a leitura que a gente faz daqueles textos, pode interferir diretamente no entendimento desse texto. E aí ele monta essa lista pensando, né, como critério de seleção, livros que vão contribuir com a reflexão sobre história do Brasil e da literatura. Porque quando se pensa em entender o Brasil, a gente precisa entender que esse Brasil foi construído socialmente, historicamente, e a literatura veio sendo construída junto com essa história do Brasil. E aí ele vai levantar uma questão que é relevante para quando a gente pensa em escolher, por exemplo, uma literatura como pesquisa. A gente precisa pensar que a compreensão de uma obra, seja ela num processo de fruição, né, de leitura por prazer ou de pesquisa, a compreensão desse todo, dessa obra, vai depender muito do momento de vida em que a gente está, do grau de conhecimento que a gente tem sobre a temática, né? E aí
o momento de vida está relacionado exatamente com esse grau de conhecimento. Por exemplo, se eu leio um livro, sei lá, eu leio Dom Casmurro com 13 anos, o entendimento que eu vou ter da obra vai ser um. E isso pode interferir positivo ou negativamente na minha avaliação, né, na minha análise. Se eu leio Dom Casmurro 15 anos depois, o meu momento de vida é outro, o meu grau de conhecimento sobre Machado de Assis, sobre romances, sobre o período da história do Brasil vai ser outro, então meu entendimento da obra vai ser outro. E isso tudo tem que ser levado em consideração quando a gente pretende pensar, né, enquanto pesquisa científica pensada na literatura. Além disso, a gente tem que entender também qual a finalidade dessa leitura. Se eu estou fazendo uma análise, vou dar meu exemplo aqui, eu estou pesquisando a obra ficcional de Bernardo Kucinski. Então, uma leitura que eu fiz de cá há 4 anos atrás é diferente da leitura que eu faço hoje, pensando na dissertação. Porque a finalidade da leitura é outra. Então, eu consigo observar mais coisas, porque o meu momento de vida, o meu grau de conhecimento e o meu objetivo dentro da leitura é outro. Então, a gente precisa entender o porquê da gente estar lendo aquele livro. Tá? E aí entra esse processo metodológico, porque a análise literária parte justamente de entender o objeto. Por que eu estou lendo isso? Tá? E aí é interessante que ele vai dizer que tudo isso é relevante e o que vai menos importar nesse momento, quando a gente pensa em análise literária, em seleção de textos, é o valor específico da obra. Porque eu posso dizer que Literatura e Sociedade é um texto muito importante, muito rico, mas se para minha finalidade ele não for relevante, o valor específico da obra, o texto, a riqueza do texto, não vai ser positiva para aquele meu objetivo. Então eu preciso entender o texto, compreender qual a finalidade, como que ele pode me ajudar, para aí sim trazer ele para a minha pesquisa. E é interessante que quando a gente pensa nessas perspectivas, a gente consegue observar como que a gente consegue introduzir a obra do autor, né, as pesquisas, os estudos dele, dentro dos nossos próprios estudos. E aí é interessante que a gente entenda se a gente pretende usar os textos dele como objetos, né, objetivos de pesquisa, ou como metodologias de análise. Por exemplo, na aula anterior, nas aulas anteriores, eu falei um pouquinho sobre a questão social e histórica, a questão histórica e a questão social na obra de Antônio Cândido. Então, se a minha pesquisa científica, o trabalho que eu pretendo fazer, a leitura que eu quero ter de mundo, diz respeito ao entendimento de questões sociais ou questões relacionadas à história social, é quase que imediato eu pensar no livro Literatura e Sociedade, porque é um livro pensado na perspectiva de contribuir, de enriquecer esse debate. Além disso, se eu pensar numa perspectiva mais de compreensão da história da literatura, aí a gente já tem outros textos que vão nos ajudar. Por exemplo, quando eu penso na questão da história da literatura, o Antônio Cândido tem o livro, né, Formação da Literatura Brasileira, que vai ajudar a gente a entender esse panorama, mas tem um outro livro que tem textos muito interessantes que vão nos ajudar a entender essa história da literatura, como a Literatura de Dois Gumes, que foi o tema da aula passada, que está no livro A Educação pela Noite, porque ele vai fazer com que a gente entenda a formação da literatura dentro de um período histórico. Então, se a gente pensar em questão histórica, questão social, história da literatura, tudo isso relacionado numa perspectiva de evolução, de crescimento, né, de avanço desses percursos, a minha sugestão de leitura aqui seria o Literatura e Sociedade, o Discurso e a Cidade, que vai fazer com que a gente entenda um pouco a relação do sujeito com o espaço físico, né, e aí ele vai trazer análises de obras dentro desses textos, que vai nos ajudar a ver na prática como que o Antônio Cândido faz a análise literária. E aí entra também as sugestões, né, do História da Literatura Brasileira e do A Educação pela Noite. Além disso, que são os pontos principais da aula de hoje, né, porque esses outros eu falei em aulas anteriores, se você tiver um pouquinho de interesse mais e não tiver visto as aulas anteriores, eu sugiro que você volte a alguns vídeos para compreender como foi esse percurso e a incursão do Antônio Cândido dentro dessas temáticas, tá bom? Hoje eu vou tentar me aprofundar um pouquinho mais no Antônio Cândido em termos metodológicos, em como que ele aborda autores e obras específicas
e de como que a obra dele pode nos ajudar a entender grupos e populações específicas. E aí, quando a gente pensa em Antônio Cândido enquanto metodologia de pesquisa, eu entro com a sugestão de Educação pela Noite, mais especificamente os textos O Ato Crítico, que tem um vídeo que eu fiz aqui sobre como fazer pesquisa em literatura, ou é análise literária, agora eu não lembro o título certinho do vídeo, mas vai estar aqui no card para você dar uma olhada. E aqui eu falo como que o Antônio Cândido e o Márcio de Moisés, eles vão propor um perfil para esse crítico literário, para a pessoa que tem interesse em mergulhar nas camadas do texto literário. E aí, em relação ao ato crítico, vale ressaltar que quando a gente se entende enquanto pesquisador e o nosso papel dentro da análise literária, é muito mais fácil a gente conseguir perceber que etapas, que percursos a gente precisa recorrer. E, dentro dessa perspectiva, eu sugiro o primeiro texto do livro, que é o Educação pela Noite, que ele vai mostrar na prática como que ele faz uma análise. E aí ele vai usar como base, né, o teatro e a narrativa em prosa de Álvares de Azevedo. E aí ele vai mostrar como que a gente trabalha o processo de leitura e releitura da obra literária. Além disso, a gente precisa pensar em termos metodológicos que a obra, né, apesar da gente ter um detalhamento de possíveis etapas a seguir propostas pelo autor, o próprio autor vai dizer que a obra literária, né, ou a criação literária, ela vai propor a sua própria metodologia. Então, por mais que eu tenha um passo a passo de atividades a serem executadas, eu preciso conhecer a obra e saber o que a obra me diz, o que ela precisa mostrar. Até porque cada obra traz uma mensagem e cada leitura diferente da mesma obra pode nos revelar uma mensagem diferente. Então, a gente precisa aceitar, e aí são palavras do Antônio Cândido que eu reforço aqui, que a obra literária ela tem a sua própria metodologia e o crítico literário precisa reconhecer esse papel dessa literatura. E isso só é possível quando a gente percebe de forma atenta como que a gente deve se colocar em relação à obra. Por exemplo, se eu me pretendo analisar a obra ficcional de Bernardo Kucinski, né, principalmente a nível de mestrado, é quase impossível eu mergulhar em todas as camadas de leitura e análise e interpretações da obra fazendo uma única leitura. Então, é preciso, né, a obra do Bernardo Kucinski me pede, ela clama para que eu leia mais de uma vez e que eu leia pensando em questões a serem respondidas. Por exemplo, a primeira leitura, eu faço uma leitura de ambientação, onde eu leio a obra literária, eu conheço o texto, sei do que a história trata, entendo os plots, as reviravoltas. Aí depois eu fico com as inquietações. Por que isso aconteceu? Qual a relação disso com o período histórico que eu estudo? Se eu penso numa categoria científica X, no meu caso, tempo, narrativa e memória, como que esses elementos aparecem na obra? E cada pergunta que eu faço sobre a obra é uma leitura que é preciso ser feita. Então, claro, se você está fazendo uma leitura mais para compreender a obra, você lê uma vez, duas, tranquilo. Não é necessário que você leia mais de uma vez para dizer assim, consegui entender. Mas pensando em perspectivas acadêmicas, em perspectivas de pesquisa, a obra que vai dizer quantas vezes ela precisa ser lida. Dentro dessa questão, o Antônio Cândido vai nos mostrar que quando a gente pretende, né, identificar, estudar uma obra e um autor específico, ou autores específicos, ele nos mostra, né, no seu livro Ficção e Confissões, como fazer isso. E aí ele traz uma série de ensaios, salvo engano, 5, né, um de apresentação e um de finalização, e sobre as 3 primeiras obras do Graciliano Ramos, onde ele vai mostrar na prática como que ele faz essa análise, como que ele categoriza os elementos, como que ele faz as ligações com outras ciências, com outros estudos. E é interessante dentro dessa perspectiva, porque essa temática, né, esse estudo que ele faz sobre a obra do Graciliano Ramos, ainda em 56, se tornou, é algo que eu vou falar mais para o final do vídeo, objeto de pesquisa. E aí você pode perceber que, eu pretendo estudar Graciliano Ramos.
Então, eu posso começar lendo estudos de pessoas que analisaram Graciliano Ramos e eu deixo a sugestão do texto do Antônio Cândido. Eu li esse texto para conseguir compreender os processos de análise literária para aplicar a obra de Bernardo Kucinski. Porque o Antônio Cândido ele vai mostrando quase que um passo a passo. É óbvio que a leitura não é tão clara, né? tão cristalina quanto a gente espera, mas ele vai nos mostrando como que ele faz. E aí, a partir da repetição, você consegue aplicar em outras obras. E tem um outro texto dele que eu acho muito lindo, que é chamado O Jovem Florestan Fernandes, né? Que é uma homenagem que ele faz ao Florestan, escrito em 1996, que ele vai mostrar como que o afeto que você tem por um autor não impede de você olhar criticamente para a obra e para a produção dele. Né? Inclusive, ele vai dizer aqui, né? Como estudante, Florestan Fernandes já se distinguira em todas as matérias, aproveitando ao máximo e com sofreguidão o que a faculdade lhe podia dar. E aí ele vai falando da formação desse jovem, né? E como que essa formação, e aí a gente volta lá para o início, que quando a gente pensa, quando a gente tenta compreender algum ponto, é preciso olhar para o que está fora dele. E aí ele olha sempre para esse percurso histórico daquilo que ele analisa. E por fim, dentro desses 3 pontos que eu tentei trazer, quando se pensa em estudar grupos específicos, como sugestão eu trago Dialética da Malandragem, que é um texto muito rico, cheio de informações e que é preciso ser lido de uma forma bem atenta e cautelosa, que é um texto que ele vai fazer uma caracterização, né, da obra Memórias de um Sargento de Milícias. E aí é interessante que nesse texto ele não vai categorizar uma pessoa, uma questão específica. Ele vai estudar a sociedade do Rio de Janeiro e vai tentar mostrar, vai tentar provar como que essa obra se torna um reflexo dessa sociedade carioca. E aí ele vai tentar mostrar essa sociedade carioca da época dentro desse texto, dentro desse grupo, a partir da análise desses personagens que compõem a obra. Um outro texto muito, muito interessante dentro dessa perspectiva, onde ele vai analisar o caipira paulista, os parceiros do Rio Bonito. E é interessante que ele vai analisar tanto questões sociais, ideológicas, quanto a movimentação na própria cidade, porque quando eu penso em grupos específicos, eu preciso localizá-los em algum espaço, em algum tempo, seja ele histórico, geográfico, e aí só a leitura e a análise vai me permitir fazer esse tipo de ponderação. E dentro dessa última parte da aula de hoje, do último vídeo do curso, eu trouxe algumas pesquisas que tiveram como base os estudos e os trabalhos de Antônio Cândido para mostrar como exemplo de como se fazer e de se pensar a ciência, principalmente na área da literatura, usando o Antônio Cândido como base. A primeira delas é o artigo Entre Dominação e Consciência, um olhar sobre a literatura de Antônio Cândido, da pesquisadora Alice de Oliveira, onde ela vai utilizar os textos de Antônio Cândido para pensar um pouquinho sobre como a crítica literária é feita e de como que ela se relaciona com o período histórico em que ela está inserida. E aí ela vai perceber dentro desse artigo como que a ditadura militar está presente dentro desse texto de Antônio Cândido, do livro Literatura e Subdesenvolvimento. Tá? E é interessante que ela vai fazer alguns questionamentos que vai nos fazer olhar para o período histórico para compreender o texto de Antônio Cândido e fazer com que a gente perceba essa evolução histórica. Ela ainda faz uma relação com o texto, né, Literatura de Dois Gumes, que foi o tema da aula passada. Tá? E aí a gente pode perceber que não precisam ser trabalhos complexos. Ela faz uma análise, ela faz uma leitura crítica do texto e vai analisando detalhadamente as relações que ela consegue traçar a partir da leitura. Um outro texto, um outro artigo, esse publicado na revista Contramão, né, do Maicon de Faria, tem como propósito analisar uma obra literária, né, Os Carbonários, e ele vai utilizar os textos de Antônio Cândido para observar, né, ele vai pensar mais numa perspectiva metodológica, como que Antônio Cândido faz análise literária, com a perspectiva de analisar os traços autobiográficos desse romance.
E aí ele vai tentar perceber como que a repressão que o escritor passou estão presentes dentro da obra. E aí ele se utiliza da metodologia pensada por Antônio Cândido. E isso é muito interessante porque você vai vendo a aplicação, né, de outras pessoas de um modelo que o Antônio Cândido vem aplicando ao longo dos seus trabalhos. O terceiro e último artigo dessa rodada se chama Uma releitura de ficção e confissão de Antônio Cândido à luz da sociologia de Pierre Bourdieu. Nesse trabalho é muito lindo porque o Vander Nunes, ele pega o livro Confissão e Ficção e a proposta dele é reanalisar as obras que o Antônio Cândido analisou, né, utilizando como plano de fundo, como objeto teórico, as temáticas de tempo, narrativa e sociedade. Só que aí ele vai pegar e vai analisar isso à luz das teorias e dos pensamentos de Bourdieu e vai confrontar com o que o Antônio Cândido disse. E aí nós temos esse texto que vai trazer esse diálogo entre uma reflexão feita nos anos 50, 60 e nos anos 2000. Então nós temos esse avanço da história de como que os textos podem ser lidos e relidos e como que essa releitura enriquece o debate. E por fim, uma dissertação de mestrado chamada Crítica, Memória e Narração, que esse é um trabalho de mais fôlego, onde o Rodrigo Soares ele se pretendeu estudar os textos memorialísticos de Antônio Cândido. E o que eu acho mais fantástico desse trabalho, inclusive eu queria só lembrar vocês, todos os links desses trabalhos que eu estou falando aqui vão estar aqui embaixo para quem tiver curiosidade de ler, tá bom? Nesse trabalho especificamente tem um capítulo chamado Metodologias de Antônio Cândido, onde o autor ele vai listar como que o Antônio Cândido organizou metodologicamente suas pesquisas. Vale muito a pena dar uma olhada, tá bom? E para finalizar, em termos de sugestão, que eu não vou mais me aprofundar nesse debate, nós temos a revista da USP. Lá nesse site, que também vai estar aqui embaixo, tem um dossiê em homenagem aos 100 anos do autor. Que aí lá tem matérias exclusivas, tem podcast, tem ensaios, tem uma série de informações que vai nos permitir conhecer um pouco mais da vida e obra de Antônio Cândido. Eu espero que vocês tenham gostado dessa reunião de informações. E assim, para um curso introdutório, eu acredito que eu fui contemplado, mas eu preciso saber de vocês. Se vocês sentiram falta de algum conteúdo, deixa aqui embaixo. Deixa para a gente nos comentários o que vocês querem saber mais. Se tem algum conteúdo específico, alguma obra específica, algum texto específico que vocês querem que eu traga aqui. Que o Observatório Literário é justamente para isso, é para a gente levantar discussões sobre literatura, sobre teoria literária e garantir um debate, um avanço e um compartilhamento de informações, tá? Eu queria agradecer muito a companhia de vocês, queria dizer que em breve teremos mais conteúdos de literatura aqui e não esqueça, quem tiver interesse no certificado, o link para solicitação vai estar aqui embaixo, tá? Se você estiver vendo esse vídeo em algum momento no futuro e o link para a solicitação do certificado não estiver mais disponível, é porque a gente está a gente emitiu só por um tempo determinado. Então, se você tiver alguma dúvida, o link está errado, não conseguiu, não está mais aqui, não deixe de entrar em contato com a gente, tá bom? Por hoje é só, mas em breve estarei de volta. Até mais!